Torcida rubro-negra e mídia esportiva pede a demissão imediata de Adenor Bactite do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, mesmo chateado, mesmo aborrecido, quero pedir para vocês começarem a assistir esse vídeo, que deixem o like de vocês que não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos e ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e da página Amauri de Paula Santos. Tenho muita coisa aqui para falar com vocês, né, sobre o jogo de ontem, sobre o próximo jogo do Flamengo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, né? Antes de fazer as críticas ao Tite, vou deixar vocês aqui por dentro das informações, né? Elenco do Flamengo se reapresenta hoje após a derrota para o Peñarol na Libertadores. O elenco do Flamengo se reapresenta a partir das 15 horas no CT Ninho do Urubu dessa sexta-feira, né? Os jogadores começam as atividades por volta das 15 horas e 30 minutos, com foco no próximo compromisso da temporada. Antes de mais nada, a derrota do Flamengo em casa complicou a sua vida em busca da classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América. Isso porque o reencontro com o Peñarol será na próxima quinta-feira, dia 26, e vai acontecer no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, a partir das 19 horas. Para avançar direto na competição, o Flamengo tem que vencer pelo menos por 2 gols de diferença, né? Eu quero que o Flamengo se classifique, desejo muito que o Flamengo se classifique, que vá para as semifinais e vai para a final da Copa Libertadores da América, mas se continuar com Adenor Bactite no comando do Flamengo, eu acho muito difícil, né? Agora o foco do Flamengo volta a ser o Campeonato Brasileiro. Vindo de um empate com o Vasco em 1-1, o Flamengo se prepara para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. As equipes medem força no domingo, dia 22, a partir das 18 horas e 30 minutos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Flamengo ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação com 45 pontos. E o líder, Botafogo, tem 53 pontos, ou seja, são 8 pontos de diferença. O Flamengo era para estar numa situação melhor na Libertadores da América, mas como o próprio técnico Tite falou em coletiva de imprensa, foi uma determinação da diretoria priorizar o campeonato carioca, né? Ou seja, era para o Flamengo estar decidindo seus jogos em casa, não era para estar passando esse sufoco, além de ter perdido para o Peñarol depois de anos, né? Agora tem que decidir o jogo na casa do adversário. Isso é muito complicado, né? Bom, uma coisa que me irrita muito no Tite é a maneira que ele coloca as coisas na coletiva de imprensa, né? É de uma demagogia muito grande. Não, é que nós fizemos uma boa partida. Não, que lá no Uruguai nós vamos fazer a metade do que nós fizemos aqui. E papapá, cara. É terrível, terrível. O Tite tentou explicar a ausência de Léo Ortiz e a escolha por Éric Pulgar no jogo de ontem. Olha só, torcedores do Flamengo têm elogiado Léo Ortiz em meio ao improviso de atuar como volante. Na quinta-feira, o jogador foi reserva de Éric Pulgar na derrota para o Peñarol por 1-0. Assim, a torcida do Flamengo questionou a decisão de Tite. Desse modo, na coletiva de imprensa, logo após o confronto, o técnico destacou que a escalação foi em razão da sequência das partidas. Abre aspas para que disse o demagogo. Todas as possibilidades que são aventadas agora fora do que aconteceu vão ter razão. Todas são. Poderia ser melhor. Pulgar é um jogador de seleção. Vinha bem na sequência e estava habituado à posição há muito tempo. O Léo estava jogando muito numa situação que não gostava. Eu precisava naquele momento e ele contribuiu, fecha aspas, iniciou o Tite. Gente, o Léo Ortiz já falou em entrevista que nunca se negou a jogar em nenhuma posição, que ele está aí para ajudar o elenco. Aí vem o Tite com essas palavras rebuscadas, né? Uma eloquência muito grande, porque ele não vai ser professor de português, ao invés de ser técnico de futebol. E ele complementou aqui: a gente não pode generalizar por um erro.
A escolha foi em cima de um jogador de seleção de alto nível que tem todo um lastro em cima de uma equipe organizada e treinada mais com ele do que com o próprio Ortiz. Bom, equipe treinada, equipe organizada. Eu vi um bando dentro de campo ontem, jogadores tentando resolver de qualquer forma, sem organização nenhuma, sem tática nenhuma, sem organização tática nenhuma. Que time organizado é esse, Tite? Que time organizado é esse? Por favor, é complicado assistir às coletivas de imprensa do Tite, que causa mais raiva, mais ranço, né? Ele não consegue dar uma resposta direta. Ele faz uma volta, faz um circo tremendo para poder dar uma resposta e não responde. E não responde. Bom, com relação à saída de Tite, vários torcedores foram nas redes sociais pedir a saída de Tite. Vários torcedores, mais de 60 mil torcedores no Maracanã, vaiaram e xingaram o Tite, mandaram tomar caju, mandaram se ferver, um monte de coisas assim. É a maneira da torcida expressar o seu descontentamento. É isso aí, dessa forma, vaiando, xingando. Aí vai dizer que eu não vou dizer que às vezes eu não tenho vontade de xingar, não, eu tenho. Tenho sim, mas eu me contenho. Mas a minha vontade é xingar sim. É que eu não posso. Bom, e com relação à saída de Tite, dirigentes do Flamengo bancam a permanência de Tite e não pensam em demitir o técnico. Segundo apurações aí da reportagem do Coluna do Fla, dirigentes rubro-negros não cogitam demitir Tite antes do jogo de volta do Flamengo na Libertadores. Contudo, a depender do resultado no Uruguai, a situação do treinador pode se complicar, ou seja, vai esperar perder a vaga da Libertadores na América para depois sim pensar em demitir o técnico Adenor Baktit. Não dá mais para Tite. Não dá mais para um técnico com pensamento medíocre igual o que ele tem. Para a grandeza do Flamengo, Tite não é o técnico para o Flamengo. Não é mesmo. Importante ressaltar que dirigentes do Flamengo pretendem realizar uma reunião ainda nesta sexta-feira com o técnico Tite e o objetivo seria avaliar o que aconteceu no jogo de ida contra o Peñarol no Maracanã e também planejar detalhes para reverter o resultado e conseguir a classificação fora de casa. Calma aí. Vai ter reunião para entender o que aconteceu ontem? Os dirigentes do Flamengo não assistiram o jogo ontem. Eles não estavam no Maracanã acompanhando a partida de ontem, aquele vexame, aquele show de horrores. Precisa se reunir para entender. O Tite vai chegar e vai falar com vocês da mesma maneira que ele fala com os repórteres na coletiva de imprensa. Vai enrolar e não vai ter nenhuma resposta concreta. O que nós vemos aí é um time do Flamengo que não tem uma organização tática, um time que não tem uma jogada, o time que não consegue se defender. Aí chama o Tite de retranqueiro e toda vez toma gol da mesma maneira. Cruzamento da direita para a esquerda e sempre tem um jogador do adversário lá dentro da área, ou seja, sempre contra 5, 2 ou 3 adversários contra 5, 6 do Flamengo e não consegue interceptar a bola. É isso. Fim de invencibilidade. Flamengo, comandado por Tite, pôs fim à invencibilidade de 28 jogos sem perder como mandante na Libertadores. A última derrota em casa pela competição aconteceu em abril de 2019, justamente contra o Peñarol por 1-0. Quem comandava era o Abel Braga, né? Foi lindo, né? Como o Abel Braga fala. A paciência do torcedor esgotou. E por falar em impaciência, né? Léo Pereira questiona a impaciência da torcida do Flamengo após derrota para o Peñarol. Calma aí, Léo Pereira, você tem coragem de questionar a impaciência do torcedor e ainda dizer que a torcida teve culpa no resultado. Em vaiar, olha só, a torcida rubro-negra vaiou os jogadores logo após a partida. Contudo, para Léo Pereira, a impaciência da nação prejudicou a proposta do time em campo. Não tinha proposta nenhuma em campo, parecia que o Peñarol estava jogando em casa. Tá de sacanagem. Ô Léo Pereira, para com isso! Aqui, ó. O que ele disse? Abre aspas. Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida. Às vezes o torcedor fica um pouco impaciente. Querem um gol que a gente ganha. Às vezes temos que pensar um pouco no que trabalhamos, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços.
Hoje não foi possível. A gente tentou. O goleiro deles também fez algumas defesas importantes. Levantar a cabeça, descansar e focar 100% para o jogo de volta, disse Léo Pereira. Cara, sem paciência para essas explicações. Sem paciência, né? Outro também que reclamou das vaias da torcida foi o goleiro Agostinho Rossi, que no meu ponto de vista falhou no gol, pulou em câmera lenta, a bola bateu na trave e entrou. Vamos lá. Rossi reclama de vaia da torcida do Flamengo. Foi só um gol. Foi só um gol dentro de casa. E tem que reverter o placar na casa do adversário. Olha só, mais de 60 mil presentes ao estádio vaiaram o time. O argentino reclamou da postura vinda da arquibancada. Abre aspas para o que disse Agostinho Rossi. Torcedor sempre vai querer ganhar. A verdade é essa. A gente também sempre vai querer ganhar. Acho que as vaias estão sendo desnecessárias, assim como foi para o Lohan durante a Copa América. A gente acreditava muito no resultado, no placar, ainda estamos vivos. Foi só um gol. Foi só um gol, beleza. Se fosse um time liderado aí, vamos botar pelo Dorival Júnior de 2022, fosse o time de Jorge Jesus de 2019, eu diria, foi só um gol. A gente lá consegue reverter o placar. Mas com o Tite, um gol é como se fosse uma goleada, principalmente fora de casa. Então, não acredito na classificação do Flamengo. Outro que ficou também revoltado com o resultado de ontem foi o ídolo do Flamengo, o Beto Cachaça, que xingou o Tite de tudo quanto for nome. Daqui a pouco eu vou colocar lá na nossa página a Mauri de Paula Souza. Olha só, ex-meia Beto Cachaça subiu o tom contra o treinador com palavrões e pedido de saída imediata do comando do Mengão. Abreve para o que disse aqui o Beto Cachaça. Vai tomar no C. Vai se F. Um treinador safado com um grupo desse e não saber escalar o time. Vai tomar no C. Tite, corre do Flamengo, seu F. Jogadores que ganham muito dinheiro. Corre do Flamengo, Tite. Vai, disse Beto através do Instagram. Fecha aspas aí. Cara, eu vou botar na nossa página Mauri de Paula Santos, tem muito nome pesado aqui. Beto se revoltou com a atuação pouco inspirada do Flamengo contra o Peñarol. Vamos lá. Seguir aqui com as informações. Bom, Jorge de Arrascaeta fez revelação sobre sua condição física após o jogo do Flamengo na Libertadores. Aliás, o Arrascaeta ele vem com problemas físicos desde o final de 2022, quando ele sentiu problema no pubis. Não sei se vocês se recordam, na época da Copa do Mundo. Com a atuação abaixo do normal, Arrascaeta revelou ainda estar melhorando da lesão no adutor da coxa esquerda. Abre aspas. Melhorando. Na verdade, o jogo anterior era para não jogar tantos minutos. Infelizmente, apareceu mais uma lesão no nosso elenco. Luiz Araújo. Então a gente tem que entrar para ajudar o time. Agora, como eu falei, descansar para esse jogo que vai ser uma final para nós. Fecha aspas, disse Arrascaeta. Na zona mista, Arrascaeta admitiu não estar 100% e que pouco treinou com o resto do elenco do Flamengo. Abre aspas para o que ele disse aqui. Sim, não poder jogar tantos minutos porque estava voltando de lesão. Então foram poucos dias de treinando com o time para estar 100%. Era melhor jogar poucos minutos. Mas como eu falei, a gente tem que estar preparado, fecha aspas, concluiu aí o nosso querido Jorgian de Arrascaeta, Bom, agora é hora de virar a chave, pensar no jogo de domingo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e depois focar no jogo de volta, dia 26 de setembro, da Libertadores da América, tá? Eu, no meu ponto de vista, como já estamos 8 pontos aí atrás do Botafogo, e o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais difícil, eu entraria com um time completamente alternativo e tentaria buscar o resultado lá no Uruguai, no campeão desse siglo, para podermos avançar na Copa Libertadores da América, que para mim hoje é a competição mais importante do ano. Tem campeonato, tem Copa do Brasil? Tem Copa do Brasil. Mas para mim, o campeonato mais importante é a Copa Libertadores da América. Não sei quanto a vocês. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.